E eu estava assim ouvindo o Espírito de Deus acerca do que falar a congregação nessa noite. E o presbítero Alexandre, cadê? Sim. Ele começou com um versículo que deu a direção profética para hoje. Por isso vocês devem prestar atenção em cada palavra que for liberada nesse púlpito. São palavras vindas do trono de Deus, não são meramente versículos bíblicos lidos aqui neste lugar, mas como rema para as nossas vidas. Foi uma direção profética. Vocês se lembram qual foi o texto? Salmo 37, 5. Foi a palavra que o presbítero leu. Vamos ler então, Salmo 37, 5. Texto conhecidíssimo, que diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele ou confia nele, e o mais ele fará ou ele agirá. Esse versículo, somente os 5, esse versículo é um confronto para a nossa alma. Diga assim: Senhor, continua a falar comigo, preciso ouvir a sua voz. Ainda de olhinhos fechados, comece a glorificar o Senhor, entregar a Ele a sua adoração. Os céus estão abertos sobre este lugar. É um tempo profético, o Senhor nos concede. Isto, eu sei que você pode fazer melhor. A sua alma não pode te parar. O Espírito de Deus está neste lugar. Então levante a sua voz em adoração a Ele. Diga a Jesus quem Ele é. Se Ele é a rosa de Saron, assim o diga. Se Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diga isso também. Se Ele é a raiz de Jessé, o lírio dos vales. Se Ele é a resplandecente estrela da manhã. E se Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, declara isso diante de todo o reino espiritual. Diga que Ele é o Senhor da justiça. Ele é o seu advogado, médico dos médicos. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. A Ele a glória, o louvor, o poder, o domínio e a majestade. A esse Deus Todo-Poderoso seja dada toda exaltação. Então exalte a Ele agora. Coloque a sua alma no lugar, em submissão ao Senhor. Ria Ramanaya Kai Darabanás. Ei, Xerabacalabanarás. Ai, Xerabarabacalabanarabanás. Nessa noite nós queremos ser achados nele. Ser achados nele. Ainda de olhos fechados, levanta as suas duas mãos se você puder, em sinal de rendição a Ele. Diga: Senhor, eu me rendo a Ti, porque este será, segundo a Tua vontade, o melhor ano da minha vida. Se você crê, você glorifique, adore, engrandeça, enalteça. Você pode se sentar. Coloque os seus olhos neste verso 5 do Salmo 37. Quando o salmista Davi diz: entrega o seu caminho ao Senhor, ele está dizendo para mim e para você: dependa de mim. Eu disse que esse versículo é um confronto para a nossa alma, e é verdade. Porque quando nós entregamos, a Bíblia diz que nós devemos entregar, e você já entregou o ano, a década ao Senhor. Mas quando vem a primeira dificuldade,
a nossa tendência é pegar de volta, porque nós achamos que nós controlamos alguma coisa, e nós não controlamos nada. A questão do controle está explícito aí nesse versículo. O salmista está confrontando a minha alma e a sua alma acerca da dependência. E quando falo sobre isso, me vem um texto que eu quero analisar esse texto contigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5 em diante. Vamos caminhar nesse versículo até o verso 9 só, até porque hoje é o culto da ceia, né, apóstolo? Então nós vamos ser mais breve. Capítulo 5, verso 5 de 1 Pedro, verso 5. Eu quero que você coloque no seu coração que nós estamos falando de dependência, de entrega, de confiança, de andar debaixo dessa proteção. Nós estamos iniciando um novo ciclo. Não é apenas mais um ano, é um tempo estabelecido por Deus, é o Kairós de Deus para nós. Pode ter certeza disto. Virá anos, todos os anos a gente vira, mas este é diferente. Pode ter certeza disto. Vamos então caminhar dessa maneira. Nós vamos caminhar versículo por versículo. Nós vamos conversar sobre esta palavra. Eu quero muito que você aguarde no seu coração e você entenda do que o Senhor quer falar conosco. E à medida que nós formos conversando acerca desses versículos, vai sendo gerado cura na sua alma, porque muitos entraram inseguros no ano de 2019, instáveis emocionalmente, às vezes é preocupado com o que comerei, beberei, vestirei, como será isto, como será aquilo. Mas nós estamos falando da entrega, de uma entrega total àquele que tudo pode. E o verso 5 diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se uns aos outros, ou aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe ou resiste aos orgulhosos ou soberbos, mas concede graça aos humildes. Está falando da humildade. A questão é que quando nós olhamos acerca disso, nós falamos muito sobre humildade e sobre orgulho, e é verdade. Esse texto é exatamente igual em Tiago 4,6. Você não precisa abrir, mas se você estiver anotando aí, depois você confira. Mas o que Pedro está falando para nós aqui é algo muito mais profundo do que isto. Pedro está falando de uma confiança. Mas o que tem a ver então soberbo, orgulho, com confiança ou entrega a Deus, ou dependência de Deus? Lembrem comigo, vamos lembrar aqui. Mateus 11, 28 a 30 diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está falando? Que o ser humano anda carregado, sobrecarregado, cansado, exausto, angustiado, preocupado, instável emocionalmente, porque não consegue nem mesmo entregar para Jesus o peso e o sobrepeso. Não consegue entregar o cansaço do próprio físico. Não consegue entregar, sabe, o peso que está na alma, que é uma carga que nós não conseguimos carregar, porque o maior cansaço é o cansaço emocional. Porque 2018 Deus nos passou pelo funil e a nossa alma se cansou, porque Ele estava preparando algo novo, que é a nossa nova década, esse novo tempo. Mas Jesus deixa claro ali nesses versículos, dizendo o seguinte: que se nós formos humildes, exatamente o que está escrito em 1 Pedro 5,5, se formos humildes, nós entregaremos para Ele o que? O cansaço e a sobrecarga. E aí virá sobre nós o jugo suave e o fardo leve. Mas por que nós não entregamos?
Porque não somos humildes para entregar, porque nós achamos que nós podemos resolver. Quem aqui garante que estará vivo amanhã? Ninguém. Aprenda a depender do Senhor continuamente. E a dependência é um confronto para a nossa alma. E Pedro está tratando exatamente disso nesses versículos. Porque a soberba está exatamente em achar que nós somos capazes de resolver alguma coisa, que nós somos aqueles que temos o destino nas nossas mãos. A mídia nos induz a isto. Mas lembre-se de uma coisa: o sopro de vida que está em nós é uma dádiva de Deus. Estamos aqui hoje vivos e saudáveis porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Quantos livramentos nós temos recebido, como que Deus tem intervido a nosso favor, como não confiar nesse Deus? E Pedro está falando exatamente da nossa dependência de Deus. Hoje, quando o pastor Rafael cantou esse louvor, a equipe cantou sobre ser achado em Jesus, que está em Filipenses 3:9, Paulo está falando exatamente disto. É a mesma coisa de 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. É a mesma coisa de Filipenses 3:9, ser achado nele, em Cristo, ser achado nele. Mas nós queremos ter o governo, o domínio. Nós achamos que nós podemos dominar, e o domínio não está nas nossas mãos, está nas mãos do Eterno. E o grande segredo meu e seu, nesse tempo novo que se inicia, é confiar plenamente no Senhor. É a soberba do coração humano que nos impede de confiar plenamente em Deus. E Jesus diz: sabe por que vocês estão cansados? Sabe por que a sobrecarga? Sabe por que o cansaço emocional, a desesperança, como se situações se repetissem? Por que das crises? Porque não temos coragem de ler o Salmo 37:5 e dizer e viver exatamente o que está ali. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o verso 6 diz: você vai fazer sobressair a nossa luz. Tremendo isto. Mas vamos caminhando aqui em Pedro, verso 6. Como eu disse para vocês que eu vim conversar com vocês, então vocês vão interagir. Vamos interagir? Vamos? Então tá, essa congregação linda. Vamos ler o verso 6 já. O que Pedro está dizendo? Portanto, seja humilde para depender de Deus, não angustiar pelo que comerei, beberei e vestirei, não preocupar com o dia de amanhã, não perder o sono pelas madrugadas, mas viver uma vida confortável, sabendo que você tem um Pai que te conduziu até este dia e vai te conduzir pelos 365 dias de 2019, e assim será em 2020, 2021, 2022, e assim pode glorificar e adorar o Senhor. Ramanai Kadarabas. Veja como Pedro está tratando conosco, tratando com a nossa alma. Quando ele diz no verso 6 que é o seu tempo, ele intervirá. O que Pedro está dizendo é o seguinte: que a questão tempo não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Que em mim e você precisa estar a confiança
da sua intervenção, do seu governo, do seu domínio. Pedro está falando no 5 que a minha e a sua soberba faz com que nós achemos que nós vamos controlar, sabe, ou direcionar algo. Salmo 139:16 diz que quando você era uma matéria informe, o Senhor já te conhecia, que os dias da sua vida já foram escritos no livro do Senhor antes que os dias existissem. Provérbios 19:21 diz que nós fazemos muitos planos, mas do Senhor vem um conselho. Pai, Filho e Espírito Santo fez um conselho e decidiu qual vai ser o seu ano, como você viverá em 2019, como será o seu futuro, o que acontecerá exatamente até os últimos dias da sua vida já está determinado por Deus, antes que os seus dias existissem. Então, entenda que você não consegue controlar nada, tudo está na mão do Deus Todo-Poderoso, o seu governo é absoluto sobre nós. Olha que a linha teológica que eu pratico, que eu caminho com ela, é arminista, mas essa questão da soberania de Deus, ela está no meu coração. Por quê? Porque eu creio num Deus que cuida até mesmo dos cabelos da nossa cabeça, que tem controle sobre a folha de uma árvore, que tem controle sobre todos os eventos humanos. Um Deus que se curva para ver o universo, que está na palma das suas mãos, e que diz que nós somos menina dos seus olhos, que nós fomos criados para a sua glória, que nós somos feitura sua, e que em nós está apenas a confiança de entregar o caminho a Ele e confiar nele, que Ele nunca falha, porque Ele tudo fará. A questão do verso 6 está dizendo o seguinte: sejam humildes. Está dizendo para nós aqui nessa noite: sejam humildes. Aprenda a entregar o cansaço e o sobrepeso, de Mateus 11:28-30. Aprenda pela fé a receber o jugo suave, o fardo leve. Aprenda a ir à cruz, sabe, entregar o fardo, a carga, o desgaste, o peso que você não consegue carregar. Sabe, essa sensação de que nós temos, que nós somos alguma coisa, que dominamos alguma coisa, isso não é verdadeiro. O que você precisa é gravar no seu coração que todos os seus dias, o Pai, que é um Pai amoroso, Mateus 7, 11, 10 e 11 diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele, o Pai, nos dará a nós. Então o meu, o seu futuro, o meu e o seu já está preparado por Ele. Parece que vocês não creram nisto. Mas Pedro, ele continua tratando veementemente conosco. Vamos para o verso 7, vamos lá. Já que vocês estão fazendo uma parceria comigo, uma só voz, já. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte, também continua confrontando a nossa alma, quando ele diz que eu e você precisamos decidir lançar sobre Jesus a ansiedade. Parece algo esquisito, mas o ser humano, ele gosta de ser ansioso, faz parte da cultura deste tempo. Quantas vezes você já acordou pela madrugada, não dormiu mais de preocupação com algo, e quando amanhece você descobre que aquilo não era verdadeiro, mas você se angustiou, você se perturbou, perdeu a paz. Por que fez isto? Porque pela nossa soberba nós achamos que podemos resolver tudo. E quando as coisas começam então a sair do eixo, o eixo que nós imaginávamos que deveria, porque o eixo de Deus é diferente do nosso, a nossa alma então se preocupa. Na verdade, a ansiedade é o medo disfarçado.
Porque tem 3 estágios: primeiro vem a ansiedade, depois vem o medo e depois o desespero que paralisa. Mas da mesma forma Jesus também tratou disso em João 14,6, que diz que eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus está falando o seguinte para nós aqui: eu sou o caminho para você caminhar, para que você não fique ansioso. Há um caminho para você seguir. Eu sou a verdade que dissipa as trevas do medo. Eu sou a vida que tira o desespero que paralisa. Agora, por que nós não entregamos a ansiedade? Porque nós queremos governar. Não é melhor você entregar? Está nas nossas mãos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas quase 100%, talvez seja 0,1%, mas 99% está nas mãos de Deus. E nós precisamos confiar nele. Entregar a ansiedade significa você entregar ao governo. Significa você entrar na dependência. A independência da alma humana tem sido um dos seus maiores flagelos. Olha o que aconteceu no Éden. Quando Eva tentou ser independente, levou Adão naquela conversa tola. E nós estamos aqui hoje, sabe, guerreando todos os dias, porque o mundo foi entregue nas mãos do maligno. Porque decidiram não confiar e não depender em Deus. O Senhor está nos chamando este ano para viver literalmente dependente dEle em todas as áreas da sua vida. Sabe, você lutou, você guerreou, você batalhou, você jejuou, você orou, mas algumas coisas continuam te afrontando, áreas da sua vida continuam te afrontando. Por que isto? Porque o Senhor está esperando você entregar nas mãos dEle. Ele quer que nós olhemos para Ele e achemos você lá, como Pedro, como não Pedro, mas Paulo disse em Filipenses 3,9. Entregar a ansiedade é uma decisão. Olha só que versículo interessante, Filipenses 4,6. Projeta para nós, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não ande o quê? Não ande o quê? Prossiga a leitura já. Paulo, ele disse isso para nós de dentro da cadeia. Escreveu a carta mais alegre da Bíblia. Fala 13 vezes em alegria, nenhum em pecado. Ele escreveu para essa igreja na Macedônia. Não vou aqui dizer as razões, porque nós não temos tempo para isto. E ele então traz esta palavra para uma igreja que estava lá de fora da cadeia, e ele apóstolo dentro da cadeia. E ele diz para aqueles irmãos: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, mas antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações e súplicas e com ações de graças. E é interessante que quando nós olhamos após para esse versículo, essa palavra orações aqui, oração, no original, no grego, ela fala de adoração. Os adoradores, onde estão os adoradores aqui? Um dos melhores remédios para a ansiedade é a adoração, quando nós oramos adorando. Mas como que funciona isto? Quando a coisa está complicada, você dobra o joelho e diz: Senhor, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso levar os meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sei, Senhor, que este problema hoje me afronta, mas eu te adoro, Senhor, porque eu sei que de ti vem a resposta. Por isso eu te adoro. E quando você levanta, a ansiedade já foi embora, porque você passou a depender de Deus e saber que Ele é poderoso para trazer a sua resposta. Então levante a sua voz e comece então a adorá-lo. Se tem algo te afrontando, adore Ele agora. Se tem afronta na sua vida, adore Ele agora. É adoração e a resposta virá. Porque se você acha que você pode resolver, a solução não está nas nossas mãos, está nas mãos daquele que tudo pode.
Sabe o grande segredo para a qualidade de vida? Você deitar, dormir e descansar. Salmo 4:8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Salmo 3:5 diz: eu me deito e durmo. Eu deito e durmo, não fico rolando. É isto, eu deito e durmo, descanso, porque o Senhor me sustenta, o Senhor te sustenta. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Sabe, a ansiedade é uma cultura desta geração. Sabe, essa geração é ativista, ansiosa, preocupada, querendo controlar todas as coisas, mas de uma coisa só que nós precisamos fazer como Maria. O que Maria fez? Ela dobrou o seu joelhinho perto de Jesus e Jesus ministrava. Marta estava ansiosa por todos os lados, andando para um lado, andando para outro, e Maria, quieta e calma aos pés do Mestre, porque ela sabia que o autor da vida estava ali. Como o autor da vida está aqui, Ele habita no seu coração. Se você decide entregar essa ansiedade hoje, levante a sua voz agora e comece a glorificar a Deus. Glorifique no meio da guerra, no meio da angústia, no meio da batalha. Adore, glorifique, enalteça, engrandeça, levante a sua voz. Sabe, você que é ansioso, decida adorar a Deus agora. Adore a Ele, adore. É muito mais do que você bater palma, é você abrir os seus lábios e declarar a sua dependência dEle agora. Ai, Alamaná, Larabá. Oh, Xarabacalamanarabás. Eu achei pouca essa adoração ao Senhor, porque eu sei que essa igreja é adoradora, mas nós estamos mexendo numa área que a sua alma não quer que mexa. Nós estamos mexendo na nossa estrutura emocional, estamos tirando do nosso governo e passando para o governo de Deus, e a nossa alma não quer sair do trono, mas o Espírito do Senhor precisa estar no trono. Ei, Manaraxaia Barcala Manarabás. E aí você vai levantar as suas duas mãos como sinal de rendição, e a ansiedade vai sair do seu coração, porque aquilo que você não consegue resolver, o autor da vida toma posse a partir deste momento, e a solução já começa a acontecer. Amanhã você já vai ouvir as boas notícias que Deus vai te entregar. Então adore agora em rendição, dizendo a Ele que você entrega tudo nas mãos dEle agora. Vamos lá, decida entregar a sua ansiedade, decida lançar sobre Ele, decida lançar sobre Jesus aquilo que te incomoda. Ei, Xirabacalabanarabás. Filipenses 4:6 diz que nós precisamos adorar a Deus na nossa oração, pegando tudo que nos preocupa, que está fora do nosso governo, entregar a Ele, com orações e súplicas e com ações de graças. E aí Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, então guardará as nossas mentes, as nossas emoções em Cristo Jesus. É isso que vai acontecer. Então a paz profunda do Senhor já está inundando a sua vida, inundando os céus da sua casa, já está inundando, pode ter certeza, as suas emoções, porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, o mais Ele fará. Diga assim: Senhor, eu decido entregar toda a ansiedade do meu coração, mesmo que seja uma cultura da minha alma.
eu vou andar contra essa cultura e recebendo a paz perfeita e a segurança e a paternidade que eu preciso. Vamos voltar para Pedro. Nós estamos no verso 7. Diga assim: o verso 7 diz que eu preciso deixar de ser soberbo, me tornar humilde e entregar para Jesus aquilo que eu não dou conta. Mas por que nós precisamos e devemos fazer isso? O próprio versículo 7 responde. 1 Pedro 5,7 responde: lançando ou entregando a Ele toda a ansiedade. Por que nós podemos fazer isto? Qual a razão, igreja? Vamos lá, a pastora já entendeu aqui desse lado. Por que nós podemos entregar a Ele? Ah, gostei. Por quê? Você vai trazer para a vida pessoal: Ele cuida de mim. Diga assim: eu posso entregar a ansiedade, porque Ele cuida de mim. A grande questão aqui é que nós temos dificuldade com paternidade até o dia de hoje. Sabe aquela sensação de que na hora da dificuldade vai falhar? De que ele é o pastor do Salmo 23, mas é do vizinho, não é meu? Que eu posso levar os meus olhos para os montes, mas o socorro virá para outro e não para mim? Aquela sensação de inadequação, como se nós não fôssemos amados, porque um dia nós pecamos, porque um dia nós erramos, porque um dia aconteceu isso, porque nós não conseguimos entender nem a paternidade e nem a graça de Deus. A grande questão que responde o início, quando eu disse aqui para vocês que nós precisamos entregar a ansiedade, é que nós podemos confiar em alguém que dá conta do recado. Só isso. Por exemplo, vamos pensar em algo que está acontecendo nesses dias conosco, com todos nós. Eu tenho certeza que você está como que sonha, que você nunca imaginou de ver numa posse de um presidente a primeira dama fazer um discurso. Você nunca imaginou alguém dizer que quer a cultura judaico-cristã para a nação. Você nunca imaginou que alguém disse que nós queremos que a coisa seja transparente e honesta nessa nação. E muitas outras coisas. Nós estamos como que sonha. Sabe por quê? Porque nós oramos e não cremos. Ontem eu fui participar de um casamento. Nós temos igreja em Batiba. O filho do pastor casou ontem. E tinha uma palavra de que choveria em Batiba. E nós fomos para lá, casamento no final da tarde. E a Lourdes, como sempre, preocupada, o que vai acontecer se chover, porque o casamento era na área externa, num gramado bonito, aquela coisa toda tal. E ela orou no carro, orou: Senhor, estou orando para que não chova, que a chuva venha somente depois do casamento. Glória a Deus, aleluia, tá bom. E quando chegou lá, ela começou a ver aquele monte de nuvem escura, e ela começou a preocupar: mas se chover, mas se acontecer. Eu falei: Lourdes, você não orou? Orei. Então, você orou? Então Deus já ouviu a sua oração. Ele vai responder a sua oração. Foi a palavra que eu dei para ela ontem. E aconteceu exatamente isso. Terminou o casamento, a chuva, choveu. Exatamente isso. A grande questão é que nós não confiamos no Pai que nós temos. Não confiamos nem mesmo na oração que nós fazemos. A impressão, a nossa alma diz que Deus vai responder outro, não a nós. Mas porque nós fizemos isso no passado, nós éramos assim, eu fiz isso, fiz aquilo. Não tem ninguém aqui que não tenha feito algo que não tenha desagradado o coração do Pai, porque 1 João 1,8 diz que não tem ninguém que não tenha pecados.
Mas diz o seguinte: mas se nós confessarmos os nossos pecados, verso 9, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. 1 João 1,9. Por que isto? Porque nós não aprendemos ainda a confiar no Pai que nós temos. Sabe aquela questão de que nós confiamos naquilo que nós estamos vendo e falha, porque o ser humano falha. Por exemplo, eu já contei para tantas pessoas o pai que eu tive, um homem de Deus, mas eu tenho um irmão desviado até hoje. Ele já morreu 24 anos, porque diz: papai nos trocou pela igreja. Até hoje esse discurso, só ele. Que conclusão que está no coração daquele moço, que já não é mais moço, com seus 50 e tantos anos, de que ele não tinha pai, que a igreja era mais importante do que a família. E foi um homem de Deus. O testemunho dele é onde eu passo. Então não tem homem que não peque, não tem homem que não erre. E nós queremos confiar, sabe, em pessoas que nós estamos vendo, e o ser humano é falho. A grande questão é que eu e você precisamos transicionar a nossa mente para um pai que não erra, aquele que nós não estamos vendo, mas que é real. O seu desafio é confiar em alguém que nós não estamos vendo, mas que testifica no nosso coração. Romanos 8, 15 e 16, de 14 até o 17 fala disso. Se nós temos o Espírito de Deus, Ele testifica no nosso coração que nós somos o quê? Filhos de Deus. Por isso nós podemos dizer: Abba Pai, Paizinho. A confiança demanda de relacionamento. Eu fico imaginando o nível de confiança que está o apóstolo Paulo e equipe depois de 12 dias aos pés do Senhor, no jejum. Relacionamento. Nós não confiamos em alguém que nós não nos relacionamos. Isso confronta a estrutura da religiosidade no nosso coração. O meu e o seu relacionamento com Jesus precisa ser pessoal, não de ouvir falar, mas ser achado nele. A confiança demanda de um relacionamento profundo e entendimento que existe uma graça que repousa sobre nós, que Ele não está, sabe, preocupado com aquilo que você fez no passado, e essa página já foi virada. Diga assim: a página já foi virada. Vamos lá. É ato profético. Vamos lá, diga assim: a página já foi virada. Diga agora: já existe uma nova página. Essa aqui já não volta mais. Diga: é tempo novo. E a graça de Deus está sobre mim. Mas vamos aqui, vamos andar, porque nós vamos até o verso 9. Dá para ir mais uns minutos, apóstolo? Já findou? Que depois não me convida mais, né? Misericórdia. Posso fechar a porta. Eu amo vocês, gosto de estar aqui. Verso 8, vamos lá. Já que vocês estão numa parceria comigo, é uma só voz já. Este texto ele fala tudo, é a mesma coisa que ele continua. O que Pedro está falando para nós? Que a nossa insegurança, a ansiedade, a soberba, achando que nós controlamos alguma coisa, faz com que a porta se abra e o sujeito que está ao derredor consiga ter acesso a nós. Você pode notar que aquelas vezes que você acordou de madrugada preocupado com algo, ansioso, ansiosa com algo, você acordou, parecia que a unção foi embora, tinha um buraco na alma e sem energia. Sabe por quê? Porque o adversário te oprimiu.
A única maneira de nós mantê-lo longe de nós é pela fé. Não adianta, sai, não adianta. É confiança. É quando parece que tudo vai muito mal, mas você continua confiando. Sabe o entendimento que você tem um Pai que jamais falha, e que a graça dele está completamente, derramada sobre a sua vida, a ponto de Jesus vir e morrer por mim e por você. A maneira que o adversário, que esse que ruge ao derredor como um leão, ter acesso a nós, é quando nós não entendemos a questão da paternidade de Deus, a graça de Deus, lançando sobre Jesus a ansiedade, saindo da soberba, achando que nós controlamos algo, deixando o Senhor controlar. E o que Ele vai fazer? Nos livrar. Tem um texto que eu acho maravilhoso, já estou fechando. Um texto que eu acho maravilhoso, Êxodo capítulo 23, no verso 25, que diz o seguinte: servir ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará no meio de vós as enfermidades. Está projetado ali, tá? Essa aqui é uma bênção. Obrigado aí pela parceria, competência. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. O que está falando? Sirva, Senhor, cultue a Ele, adore a Ele, só isto, e o resto Ele vai fazer. Aí o verso 26, olha só o que Ele continua falando para nós: em sua terra, em sua casa, na sua família, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Ninguém vai morrer fora do tempo. Ninguém vai morrer fora do tempo. Não haverá esterilidade na sua casa, não haverá aborto nenhum da sua casa, em nenhuma área da sua vida. É isso que Deus está falando quando nós confiamos nele. Aí quando chega o verso 27, olha só que coisa tremenda o verso 27: mandarei diante de vocês o meu terror. Você está andando no dia 14 de janeiro, Deus bota o terror nos adversários na sua frente. 15 de janeiro o terror continua. 16, terror no adversário. Vamos lá, aí prossiga, vamos lá, acompanhe comigo. Que porá em confusão todas as nações, ou todos os demônios que vocês encontrarem pela frente, ou da situação adversa, ou toda dificuldade. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Eles vão fugir de você quando nós cultuamos a Deus e confiamos nele. Então levante a sua voz e glorifique o Senhor. Então o verso 27 está falando, não é você falar sai, não é isso não. É servir a Deus, confiar nele, receber a sua paternidade, entrar debaixo da sua graça, deixar as culpas e punições do passado, limpar a sua alma deste lixo e começar a viver o novo de Deus, porque o sangue do Cordeiro é poderoso para te purificar de todo o pecado. Se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Senhor já nos limpou, já nos purificou, nós somos livres. Então os livres que estão aqui nessa noite se manifestem. Quem é livre se manifesta. Eita glória! O Espírito de Deus está passando a nossa alma limpo nessa noite, para vivermos o melhor ano da nossa vida. Vamos fechar em 1 Pedro 5:9. E ele vai dizer exatamente isso: resistam-lhe. Porque no 8 está falando que ele anda ao redor rugindo como leão. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. É crer nele, se vir a ele, não retroceder, receber a sua paternidade, a sua graça, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui, apóstolo Pedro está falando algo extremamente importante para nós neste tempo. Que uma das grandes brechas que nós temos é achar que Deus ama mais um do que o outro. O que Pedro está falando? Entenda
Se você está passando por uma guerra, entenda uma coisa: é Deus te trabalhando para os lugares altos. Entenda que você não é pior, não. O amor de Deus é exatamente igual para todos nós que estamos aqui. Pedro está tratando exatamente dessa questão da autoestima baixa ali. Está dizendo isto porque nós achamos que a guerra só vem para nós, e não é. Pedro está falando que todos nós passamos por isto. E não queira então encher a sua alma, sabe, acumular a sua alma de culpas ou de punições. Porque existe o dia mal, diga assim: existe o dia mal. Existem 4 situações para o dia mal. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, por causa do pecado original. Todos os pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Segundo, existem os contra-ataques do adversário. Terceiro, existe algo extremamente sério, que é a falta de sabedoria que nós agimos. Às vezes fazemos a coisa certa de maneira errada e fora do tempo de Deus. Isso é verdade. Existe a questão que eu estou tratando aqui hoje. Quando Deus cuida de nós, nos treina. Por exemplo, quando você olha no governo hoje, tem uma série de generais, brigadeiros ali, somos extremamente capacitados, estavam sendo desprezados nessa nação. Eles chegaram ali por acaso? Não chegaram por acaso. Foi uma longa jornada. E Deus está trabalhando conosco para as coisas grandes. Então não ache que você é pior do que outra pessoa, que você não é. Nunca ache que a galinha do vizinho é mais gorda que a sua, porque não é. Entenda isto: Deus te ama, e ama cada um de nós aqui do mesmo jeito. Nunca ache que Deus ame mais o apóstolo Paulo, porque o pastor dessa obra, porque não ama. O mesmo amor que tem por ele é o amor que tem por você. A grande questão, e quando você vai para capítulo 14 de João, do verso 29 em diante, ali Jesus fala algo extremamente importante, que a diferença é o quanto nós amamos a Ele, não é o quanto Ele nos ama. É quando nós respondemos a Ele em termos de amor no meio da batalha. Está ali Jesus falando sobre isto. Então entenda, por favor, quando você sair dessa casa, que Jesus te ama. Não é porque você às vezes passa por guerra que Ele não te ama. É porque nós estamos sendo treinados, adestrados para aquilo que Ele tem preparado para nós. Eita glória! Eita glória! Coisas grandes estão por vir. Meu Deus, quando eu olho para vocês, eu vejo coisas grandes estão por vir. Será o melhor ano da sua vida. E aí o verso 10, nós vamos todos ler o verso 10 que fechei aqui. Vamos lá, a uma só voz. Já. Antes de entrar essa década maravilhosa que vocês estão começando, eu digo nós, porque nós somos igreja, somos um só corpo, somos companheiros de jornada. Então que nós entramos. Sabe o que Deus fez conosco até aqui? Ele está fazendo conosco aqui hoje, é curando a nossa alma, para que a nossa esperança seja renovada para este tempo novo. Eu estou te explicando essas coisas aqui da parte de Deus, para que você entenda que foi exatamente aquilo ali que Deus fez com cada um de nós. Nos restaurou, confirmou, deu força e nos colocou sob firmes fundamentos. E agora é tempo de você reconhecer que tudo isso já aconteceu. E você agora realmente virar essa página e começar um tempo novo dependendo de Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio e a majestade. Ainda por um breve momento, feche os seus olhos e adore o Senhor. Vamos lá, levante a sua voz e adore a Ele. Levante a sua voz e adore. Eu sei que você pode fazer melhor. Levante a sua voz. Onde está a igreja guerreira? A igreja vencedora? Um povo intrépido, corajoso, curado para as grandes coisas do reino. Então levante a sua voz e adoração a Ele.
Aqueles que são livres para viver um tempo maravilhoso com o melhor ano da sua vida, vai ficando de pé. Cessou a adoração? Quem ora em línguas aqui, abra a sua boca em línguas. Olha lá, olha lá, olha lá. Profeta do Senhor, levante a sua voz. Nós estamos confrontando a nossa alma e precisamos disso. Eu carreguei sua cruz, estava ali por amor a você. Foi tão difícil pra mim morrer por ti. Fui tão humilhado e rejeitado, mas tinha que ser assim. Nunca vou me arrepender. Faria tudo outra vez por você. Eu carreguei sua cruz, estava ali por amor a você. Foi tão difícil pra mim morrer por ti. Fui tão humilhado e rejeitado, mas tinha que ser assim. Nunca vou me arrepender. Faria tudo outra vez por você. Por você. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos. Vinde a mim, vinde a mim, todos os tristes, desesperados. Vinde a mim, vinde a mim, todos cansados e oprimidos. Vinde a mim, vinde a mim, todos os tristes, desesperados. Vinde a mim. Eu irei aos teus braços, Senhor. Eu irei aos teus braços de amor. Eu irei aos teus braços, Senhor. Eu irei aos teus braços de amor. Eu irei aos teus braços, Senhor. Eu irei aos teus braços de amor. Eu irei aos teus braços, Senhor. Eu irei aos teus braços de amor. Diga isso a Ele. Eu irei. Eu irei aos teus braços, Senhor. Eu irei aos
os cansados e oprimidos, vinde a mim, vinde a mim, todos os tristes, desesperados, vinde a mim. Eu irei aos teus braços, Senhor, eu irei aos teus braços de amor. Eu irei aos teus braços, Senhor, eu irei aos teus braços de amor. Eu irei, eu irei aos teus braços, Senhor, eu irei aos teus braços de amor. Olhe para mim. Nós vamos fazer um pequeno ato profético. Você vai pegar agora toda ansiedade, instabilidade, insegurança, medos, e tomar uma coragem de entregar para o Senhor. Vamos lá? Coloca a mão sobre o seu coração. Tome isso agora. Isso não te serve. Isso é soberba. Somos medrosos porque não confiamos no Pai. Somos ansiosos porque achamos que nós podemos dominar alguma coisa. Mas é um ato de entrega. Pega isso agora e entrega. Eu estou fazendo a minha parte. Estou entregando. Entrega. E de olhos fechados, você vai perceber que o seu físico, a sua alma, está completamente diferente de quando você chegou aqui. O que você pode fazer para Jesus? Só agradecer. Palavra de agradecimento a Ele agora. Vamos lá, levante a sua voz. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, recaio de novo.